tem alguns temas aqui que eu acho interessantes, que é assim, por que entender de economia pode te dar dinheiro, né? Pelo menos entender o básico da economia. Não estou nem dizendo profundo, porque para entender profundamente de economia, você precisa realmente um conteúdo muito mais denso. Então, entender o básico de economia e de impostos consegue te gerar dinheiro, por incrível que pareça. Mas não precisa ser esse conteúdo avançado e ter formado em economia, porque a maioria de quem formou economia também não entende economia, o que é um problema grave, mas esse é um problema que o mundo tem, né? Então, vamos lá falar sobre alguns temas que entender de economia pode te dar bastante dinheiro. Por exemplo, todos os dias você vai ver no jornal alguém dizer para você, se você abrir aqui ó, o site do Banco Central, vou abrir o site do Tesouro Direto que vai ser mais fácil. Se você olha o site do Tesouro Direto, eles vão conversar uma sopa de letrinhas aqui que na prática significa bilhões para um monte de gente e que é um dinheiro que você não está apto a ganhar porque você é ignorante. Olha que coisa interessante, né? Então se você vier nesse histórico dos preços e das taxas aqui, do Tesouro IPCA+, né, que seria o Tesouro com a inflação, olha o tanto de conhecimento que você tem que ter, né? Você tem que ter um conhecimento acerca do que é a inflação, você tem que ter um conhecimento acerca do que é a curva de juros longa, né, que é quanto de juros a gente está achando que o Brasil vai ter no futuro, mas se você conseguir ter esse conhecimento por todo o período aqui, você vai perceber esse movimento aqui. Então vamos pegar o título de 2040 que a gente vai identificar este gráfico aqui. Você vai perceber o seguinte, aqui tem dois gráficos, a taxa e o preço. Taxa, preço aqui. Eles estão aqui então. Aqui você tem a taxa de juros em termos percentuais. Então, por exemplo, você tem o título que estava lá no ano de 2025, a gente tinha em 4 de 2025, né, desde que esse título existe aqui, no mês de abril, a gente tinha esse título sendo oferecido a uma taxa de 7,49% mais a inflação. Isso aqui é importante. Então, o Tesouro, naquela época, ele estava oferecendo para os seus investidores isso, né? Porque o governo precisa fazer a rolagem da dívida dele, muito importante para o governo fazer a rolagem da dívida, ele vai ter que ter um custo para fazer isso, para jogar essa dívida para frente. Ao contrário do que muita gente ensina na internet, o governo não paga a dívida, ele faz o serviço da dívida, que é simplesmente pagar um percentual para jogar essa dívida para frente. Então é assim, venceram os títulos, a pessoa ganhou um dinheiro, o governo precisa se refinanciar. Ele refinanciar constantemente. Ele faz um leilão dos títulos do Tesouro, na IPCA+, oferecendo uma rentabilidade, um prêmio, né, para as pessoas que emprestarem dinheiro para o governo até 2040. Então, a gente está em 2026, você empresta dinheiro para o governo por 14 anos, e ele vai simplesmente pegar o dinheiro que ele pagou agora, e ele vai tentar pegar um dinheiro ainda maior. Ele vai pegar um dinheiro ainda maior de outros investidores ou dos mesmos, que vão reinvestir, ou ele vai encontrar outros investidores para financiar o governo. O governo precisa se financiar porque, na prática, ele tem déficit. Então, o governo precisa de mais dinheiro para rolar a dívida. Mas aqui o que interessa para você de maneira básica? Você tem aqui, em abril de 2025, 7,49% de taxa de juros. Se você compreendesse de economia, bastante ali naquele momento, né, você entenderia que se você emprestar dinheiro para o governo a essa taxa, se essa taxa de juros cair depois, todos os títulos serão remarcados, o preço dos títulos. Então vamos lá, abril de 2025 estava 7,49, em maio de 2025 estava 7,04, ou seja, aqui a gente teve uma queda de quase 0,40 pontos percentuais. O preço de todos os títulos que foram emitidos antes, o preço, se você emprestou R$100, eles vão ser corrigidos aqui para um preço novo. Então, se a gente olhar, ó, eu tinha um preço de um título lá naquela época, em 4, né, eu estava em 4 de 2025. Em 4 de 2025 eu tinha um preço de um título de R$1.499. No mês 5, o preço desse mesmo título estava R$1.603. Eu ganhei R$200 para cada título que eu comprei. Simplesmente compreendendo que, quando a taxa de juros cair, o meu título ele vai ser remarcado. Todos os títulos que existiam no mercado. E assim eu vou conseguir ganhar dinheiro. É interessante, né? O simples fato de eu saber que a taxa de juros pode ficar abaixo daquele patamar, então se eu compreendo de economia, para entender que essa taxa de juros está sendo ofertada muito alta e que o governo vai conseguir abaixar a taxa de juros depois, que a expectativa de juro futuro é menor que a expectativa de juro no presente, em um mês você consegue ganhar R$200 para cada título. Agora, se você tem R$100 mil, R$1 milhão, joga aí quanto dinheiro você conseguiu fazer com isso, né? Por exemplo, R$1 milhão aqui, só que lógico, você vai ter que pagar imposto sobre esse ganho, tá? Não pensa que é de graça, não. R$1 milhão, por exemplo, aqui, 1 milhão dividido por 1.495,48 vai me dar 668 títulos. Se depois eu tive aqui, na verdade, eu tive R$100 de ganho só, né?
Então aqui, por exemplo, se eu tive esses R$ 100 de ganho, depois eu posso multiplicar esses 668 títulos por R$ 100 e eu teria ganhado R$ 66 mil. Óbvio que de um mês para o outro incidiriam alguns impostos, vou ter que pagar 22,5, etc, na hora de vender os títulos, né? Vou ter que vender meus títulos mais antigos, mas assim, isso aqui é um fenômeno chamado marcação a mercado. Quando você estuda sobre ele mais profundamente, aqui eu simplifiquei muito, porque você poderia perder dinheiro também, se a taxa de juros subir da mesma forma, né? Por exemplo, quem comprou aqui, ó, quem comprou aqui estava 6,97, aqui essa pessoa perdeu dinheiro, né? Quem foi para, porque lá, o preço do título ele piorou, né? Então o preço do seu título baixou. Se você comprou aqui, percebe que o seu título baixou de preço, tá vendo? Ou aqui, por exemplo, o título baixou de preço. Todo mundo que comprou o título aqui, né, por 1.792, aqui agora ele está perdendo esse mesmo dinheiro. Só que, como é renda fixa, você está especulando. Se você esperar, esse título vai voltar ao patamar que ele estava anteriormente, né? Então esse título necessariamente ele vai te pagar o prêmio prometido. Então ou eu vou vender ele antecipado ou eu vou esperar até o vencimento, eu vou ficar ganhando 7,40 até 2040. Mais a inflação, né? Que está normalmente em 4,5%. Interessante, né? Entender de macroeconomia. O básico nesse caso pode te fazer estar apto a especular com título público que não tem risco igual da Bolsa. Por exemplo, na Bolsa a empresa pode piorar e nunca melhorar. No caso do Tesouro Brasileiro, por mais que você tenha alguns problemas, né, ele vai sempre conseguir se refinanciar, e se ele está te pagando a inflação, você está coberto de risco e pode vender ele no mercado secundário sem o menor problema, né, para outros investidores que sempre vão ter interesse, porque o título do Tesouro é sempre líquido, né? Ou seja, você sempre consegue vender a quantidade que você quiser aí. Ele é bem líquido, pelo menos para investidores pessoa física. Então esse é um ponto onde entender o básico de economia te deu bastante dinheiro. Daria para entender o máximo, se entendesse o suficiente de impostos, também você poderia ainda fazer isso por meio de um ETF. E aí você conseguiria ganhar um pouco mais de dinheiro, talvez. Segunda coisa, onde entender de economia ou de impostos pode ser bem lucrativo. Vamos supor que você é um trabalhador CLT, é o cenário de boa parte dos brasileiros, e você, ao longo do ano, você tem um imposto retido direto na fonte em cima do seu salário. Esse é um imposto que existe para a maioria dos brasileiros. Se você simplesmente fizer um produto de previdência, um PGBL, né, você consegue abater esse imposto que você pagaria, o que é uma coisa bem interessante. Vamos fazer o seguinte, então. Você tinha que pagar lá, por exemplo, 20 mil de impostos. Você consegue tirar uma parte da base tributável. A gente tem no Brasil uma lei que diz que aquilo que você investe para o seu futuro, ou seja, aquilo que você investe numa previdência, é dedutível do imposto de renda. Assim como o gasto com saúde, etc. Tudo aquilo que a Constituição te garante e que ela não está te garantindo, que você está tirando da responsabilidade da União de pagar, você tem direito de abater. Não é isso que se diz no Brasil? Então, se eu gastei com saúde, se eu gastei com aluguel, porque eu deveria ter uma casa, é direito do brasileiro ter uma moradia. Raul direito, sim. Se você quiser processar a União, você pode processar porque você não tem uma casa. A lei, a Constituição brasileira, ela é ampla, né? Eu não sei se você vai ganhar, mas poder pode. Então, você tem uma renda anual ali, por exemplo, vamos supor, né? Um cara que tem um salário de 120 mil, você vai ter uma renda anual aí de 120 mil por ano, 10 mil reais por mês. Não é que você tem uns 120 mil de salário. Então, 120 mil, você ganha 10 mil por mês aí, por exemplo. Que é possível. Aí você tem, por exemplo, 4 filhinhos, você tem ali a despesa com a educação de 50 mil, de 5 mil por ano, vamos lá, não, com seus filhinhos, você gasta, não, 15 mil, né? O cara gasta pelo menos um salário e meio dele por ano pagando o material escolar das crianças, etc. Depende, tem colégio público e tal, depende de onde o cara estuda. Então aí você coloca ali quanto que é a despesa de educação com cada dependente, né? Quanto você gastou consigo e com seus dependentes. Vamos colocar 5 mil para cada criança e nada comigo, né? Porque o pai hoje em dia ele não gasta nada com ele. Então vamos lá, 5 mil aqui, coloquei para os meus dependentes e pronto. Todas as despesas com saúde, paguei mais um planinho de saúde, gastei mais uns 10 mil por ano também. Barato, hein? Esse plano de saúde aqui para esse tanto de criança. E também quanto que foram outras despesas que podem ser incluídas no imposto de renda. Se tivesse aqui outra qualquer, você colocaria. E aí você não tem previdência PGBL, você vai colocar aqui que você não tem ainda. Então aqui eu estou fazendo a simulação. O que ele vai me dizer? Se você é aluno da UVP Capital, pode só escanear esse QR código aqui, que a gente já te leva direto lá. Mas tem que ter conta na plataforma, porque isso está dentro da plataforma da UVP. Então, se é aluno e não tem conta, não tem como. Então, aqui você conseguiria fazer, né, 14.400 uma previdência. E o que isso ia acontecer? Você tinha um imposto devido a ser pago de 11.190. E o novo imposto devido é só de 7.230. Por quê? Porque agora a sua previdência PGBL, você fez um investimento e você economizou então 3.960. Raul, mas eu acabei pagando mais, né? Porque eu tive que fazer a previdência. Só que na prática não. Porque essa previdência ela ficou na sua mão. Então esse dinheiro, em vez de ir para o governo, ele ficou na sua mão. E ele vai ficar rendendo. O rendimento dele vai ficar com você. Depois você vai ter que pagar esse imposto lá na frente. Só que o rendimento dele vai ficar todo com você, esse rendimento todo.
e lá na frente você paga o valor que você teria que pagar de impostos, etc, né? Então, nesse cenário aqui, quando você vai ver aqui, você consegue ter uma economia muito boa, né? A base de cálculo aqui era de 79 mil, porque eu abati, eu deduzi tudo. Se eu não deduzo nada, se eu não tenho custo com dependente, etc, eu conseguiria um dinheiro ainda maior, né? Vou voltar aqui para vocês verem. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho 120 mil e não abato nada. Aqui muda. Então, por exemplo, olha, não tenho dependentes, não tenho nada. Não tenho gasto com saúde, não tenho nada. E aí eu vou colocar aqui. Então aqui você consegue perceber, né? Quando você não tem dependente, você teria um imposto devido de 19 mil, você vai ter um novo imposto devido de 15 mil, né? Agora, e você consegue fazer, você não tem dedução nenhuma para fazer, né? Então você simplesmente vai deduzir só a Previdência. Então aqui você vai ter essa economia prevista de R$ 3.960 no imposto direto. Você ia pagar um imposto, você não pagou esse imposto simplesmente porque você entende de tributação. E aí você consegue investir esse dinheiro. Então o dinheiro que você investir, você investe por meio de uma previdência privada. Agora, tem que ficar atento, porque você pode investir por meio da previdência privada, mas escolher uma previdência privada horrível, né? Tenebrosa, e aí você acabar perdendo dinheiro. Então, vale a pena escolher uma previdência privada que vai custar, menos de 1% de taxa de administração e que não investe em outros fundos de investimento. Porque previdência que investe em fundo, né? Você vai pegar ali e vai acabar tomando um ferro. Então, que o custo total da sua previdência seja no máximo 1%. Você pode conferir aí uma boa previdência. Tem muitas boas previdências no Brasil, mas tem muita cacareco também, que vai pagar 2,20 e tal. Não é que não vai compensar, ainda assim vai compensar, porque o sistema é tão bom que acaba te beneficiando, mas você perderia um pouco mais de dinheiro. Então, isso aqui é muito bacana, e é o fato de você entender de impostos que faz você conseguir ganhar esse dinheiro. Então aqui tem 2 pontos, se você tem um imóvel aqui que pode ser muito útil para você, que eu não vejo ninguém comentar no Brasil, que também é o fato de você entender o básico sobre economia ou impostos. Por exemplo, se você vender um imóvel e você tiver um ganho de capital, você vai ter que pagar 15% em cima do lucro que você obteve com aquele imóvel. Mas se esse dinheiro virar outro imóvel residencial em até 180 dias, então pronto, peguei aqui uma casa de 350 mil, comprei outra. Uma vez a cada 5 anos, você pode fazer isso com ganho isento. Você não vai pagar nada de ganho de capital. Então você compra um apartamento por 500 mil e vende por 800 mil. Você teve 300 mil de lucro. E agora você pega e teria que pagar 45 mil de imposto. Trocando por um outro imóvel maior dentro do prazo, você vai pagar zero. Pulei para outro. Então agora eu atualizei meu patrimônio sem necessariamente precisar pagar imposto nenhum, né? E aí, na hora que você for vender esse imóvel de novo, você vai ter um ganho de capital neutro, porque você não teve ganho de capital nenhum. Então, se depois de um tempo você vendeu o imóvel de novo, agora você não teve o ganho de capital em cima daquele montante total, né? Então, você teria que pagar em cima de todo o 500 mil, agora você vai pagar em cima do que excedeu 800 mil. Então, você concorda que, de forma geral, se você mora num apartamento, compensa muito para você e pro seu vizinho comprar o dele, né? E ele comprar o seu, que é o mesmo imóvel? Compensa. Não que a gente esteja recomendando. Não, mas você tem uma atualização patrimonial. É óbvio que você não vai fazer isso. Estou falando só de maneira objetiva, assim, né? Então, se você usar só a parte do dinheiro na compra, obviamente a isenção é proporcional. Então, você consegue ir subindo de casa ao longo da vida sem necessariamente devolver esse 15% em cada grau para a Receita. O único cuidado que você tem que ter é o calendário, né? Você tem 180 dias corridos para fazer isso aí depois da primeira venda. Outro ponto que existe no Brasil, que é uma legislação que pouca gente sabe, é a legislação de permuta de imóveis, que também não gera ganho de capital. Então tem a permuta com torna e permuta sem torna. No Brasil é permitido você trocar um imóvel por outro, uma transação que não envolve dinheiro. Então você tem um imóvel declarado de 500 mil e hoje ele vale 1 milhão. Outra pessoa tem um imóvel de 1 milhão. Vocês simplesmente trocam esses imóveis. Se a operação for formalizada como uma permuta sem torna ali, em regra, você não vai apurar o ganho de capital. Ou seja, você não faz 1 milhão menos 500 mil igual a 500 mil de lucro e paga IR. Você vai direto, para fins fiscais, esse imóvel vai entrar na sua declaração no mesmo custo que você entregou. Então, assim, é muito interessante, porque esse novo imóvel ficaria com custo de aquisição de 500 mil e não de 1 milhão, né? Aí, óbvio, né? Esse ganho vai ficar embutido no custo fiscal. Se depois você vender o imóvel por 1 milhão, pode existir o ganho de capital. A não ser que você compre uma outra casa. É dentro do prazo dos 5 anos e compra um imóvel de 1 milhão. Aí, se você fizer com torna, você vai ter o ganho de capital em cima do outro valor. Não é interessante, né? Que você consegue fazer uma troca de um imóvel por outro. Eu acho que isso é muito pouco dito, assim. Eu já fiz isso umas 2 vezes na minha vida e funcionou. É um pouco mais burocrático de fazer, mas você consegue. E um exemplo mais absurdo que acontece para algumas pessoas, né? Eu já vi muita gente que ela tem, por exemplo, um terreno que, sei lá, você comprou há 20 anos atrás e aí, tava 100 mil e ele tá hoje 2 milhões. Na hora que você vender, você vai tomar 1 milhão e 900 na cabeça e o cara tá querendo fazer isso simplesmente para comprar um apartamento. Faz muito mais sentido para você
oferecer o terreno pro cara que você tá querendo comprar e ele te dá o apartamento. Então você consegue ficar com um apartamento que no seu IR ele vale 100 mil. É impressionante, né? Um apartamento de 2 milhões que no IR vale 100 mil reais. Então, essa é uma coisa muito importante, né? Para receber esse tipo de tratamento, você vai precisar, obviamente, né? Do contrato, escritura, tudo direitinho, mas é o tipo de coisa que você aprende simplesmente por entender de imposto. Eu acho que uma das grandes coisas que o brasileiro não consegue aproveitar direito são as normas tributárias brasileiras. Porque o Brasil é um cabaré. O Brasil tem 430 mil normas tributárias. Tinha, deve ter 500 mil já, porque eu fiz esse vídeo há muitos anos e não quero mais nem ver, porque eu passo raiva. Mas se você simplesmente estudar essas normas tributárias, você acaba conseguindo fazer coisas impressionantes. Eu descobri várias dessas coisas assim, porque hoje aqui na UVP, né, a gente tem uma área de wealth, que é uma área com contadores e juristas que a gente usa para os clientes, né, para os clientes mais abastados, obviamente, né? E nesse caso, a gente descobre coisas todos os dias. Todos os dias eu vejo ali um desenrolo que eu fico impressionado. É uma equipe de pessoas que elas vão estudar e descobrir um jeito de não pagar o tributo dentro da lei. Você vê que tudo isso aqui são legislações que existem no Brasil, você não está fazendo nada de errado, não está cometendo crime nenhum. Espero que isso tenha te ajudado de alguma forma. Eu queria muito me aprofundar nesse tema de investimento, economia, tributo, essas coisas todas, porque talvez eu estou deixando dinheiro na mesa. Principalmente se você administra, né, um patrimônio maior, se você está ganhando um salário um pouco maior. O que eu te recomendo? Entra aí agora, auvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil, preencha o questionário, que você vai ter aí, poxa, são mais de 100 e poucas aulas da grade principal. Se você pegar os módulos extras, que envolve todo o resto, você chega a ter mais de 200 aulas hoje, 170 aulas, né? E ainda tem as aulas ao vivo, plantão comigo, que você vai tirar a dúvida. E se educar é muito importante. É lógico que você também tem lá, se você quiser, tem mais dinheiro, etc. A UVP também é uma consultoria gigantesca, vocês sabem. A gente administra bilhões, a gente tem nossa própria plataforma de investimentos. Isso aqui que eu mostrei era dentro da minha plataforma. Tudo isso você tem acesso depois que você se educa. Então, por que não abre para todo mundo? Tem 2 pontos isso aí que eu acho que a gente precisa ser sincero. Primeiro ponto é que o modelo de negócio da UVP, ele é baseado em ter poucos atendentes para oferecer uma taxa menor para os clientes. A gente oferece um rendimento maior para o cliente, porque a gente não tem que lucrar tanto, porque nossos clientes são bem educados. Se eu abrisse a plataforma para todo mundo, os clientes teriam mais dificuldade, obviamente eu tenho que dobrar o time de atendimento, multiplicar por 5. Então quando o cara aprende a investir, eu mesmo ensinei, ele está fazendo uma parte do meu trabalho, e por isso ele fica com a parte da rentabilidade. Acho que é um jogo de ganha-ganha. Esse é um ponto principal, né, de estratégia. O segundo ponto é de estratégia comercial mesmo. Se eu penso, né, em deixar a plataforma aberta para todo mundo, eu teria muito mais clientes. Mas, ao mesmo tempo, eu teria um cliente de ticket bem mais baixo. Porque, por exemplo, se hoje eu consigo criar uma barreira de entrada, eu sei que aquele cliente ele tem pelo menos o valor da matrícula. Quando eu olho para os meus clientes hoje, eu não tenho cliente com dívida. Quando eu olho para os meus clientes, a maioria dos meus clientes, os 50 e poucos meus clientes, eles são todos superavitários. Não tem cliente que deve. Eu consigo oferecer mais benefícios de cartão de crédito no futuro, eu consigo oferecer um custo menor de crédito num financiamento, eventualmente, quando a gente conseguir fazer. Eu consigo preparar melhor a minha base, porque eu não tenho que lidar com aquela provisão para devedores duvidosos lá no futuro. Aquele negócio de ter risco do cara não ser um bom investidor. Então, eu sinto muito, né, que você seja obrigado a matricular na escola, mas ela é uma estratégia de negócio. Assim como cada plataforma escolheu o seu nicho de atacar, eu gosto das pessoas que têm interesse no detalhe. Eu gosto daquele investidor que ele presta atenção nas taxas, etc. É esse o investidor que se beneficia da UVP. E o custo da UVP, para quem tem dinheiro investido, ele se paga muito rápido, porque todo mês ele vai se pagando, né? Esse investidor começa a ganhar um pouquinho mais, ele ganha mais no aluguel de ações, ele ganha mais em tudo. Então, desculpa, né, a gente ter um modelo de negócio assim. Isso faz parte da estratégia de crescimento da nossa empresa, tem um lucro maior com esse cliente no começo, a gente consegue fazer isso de maneira bem inteligente, então não vai mudar, tá? Eu sinto muito, eu sei que muita gente fala, não, eu queria ir direto para a plataforma e tal. Eu acho que se você não tem interesse em estudar absolutamente nada, ainda faria sentido, você entraria e aprenderia a descobrir que você está errado, mas hoje é a nossa estratégia de negócio. E desculpa ser assim, né? Eu sou muito franco quanto a isso. É realmente porque é a forma mais lucrativa para a gente e melhor para os clientes. Acho que juntou 2 interesses, né? Juntou a fome com a vontade de comer. E já teve momentos que a gente permitiu a abertura de conta. Lá atrás, tem 10 mil clientes aí que abriram conta lá atrás. Mas eu falei que é fechado, não acreditaram. Acharam que é a promessa de gente que fala coisa na internet. Falou, fechou mesmo, né? Então a gente costuma cumprir as nossas promessas aí. Faz sentido se matricular na UVP, mas se você é da classe média aí, faz muito sentido. A UVP, ela se paga muito bem, beleza? E lembrando, não gostou também, a gente devolve 100% do dinheiro, porque confiar em gente de internet, cara, é foda, né? Sei lá, nunca me viu na vida. Você vai entrar aqui e falar, como é que eu sei que esse cara tá falando a verdade? Como é que eu sei que esse cara vai me ajudar de alguma maneira?
Então, tô falando o seguinte, eu confio em você primeiro, né? Você não precisa confiar em mim. Lembrando que, poxa, a UVP é uma empresa hoje grande, com 250 funcionários, 240, né? Tomara que a gente diminua esse número um dia, porque, meu Deus, é muita gente para dar conta, mas a UVP é uma empresa com 240 funcionários, a gente tem aí mais de 7 anos de mercado, na internet isso é equivalente à idade de cachorro, é 21, 25 anos, né? Porque não dura. Você pode reparar que quem engana os outros, quem vendeu essas porcarias, fala um cara desses que vendia curso de trade que ainda tá ativo. Você viu, né? Não tem nenhum. Fala um cara que vendia curso de vender curso que ainda está ativo. Não existe, né? Então, você tem aqui um produto que ele sobreviveu ao tempo. Acho que diz muito. A UVP está indo para a 60ª turma. No dia que você estiver vendo esse vídeo, pode ter 100 turmas. Todas elas lotadas, todas elas com investidores felizes e satisfeitos. Porque senão, pediam um dinheiro de volta. Então, beijo para vocês. Até amanhã.